Tem coisa que eu sei sobre o PT, ou que todo mundo sabe, mas que eu não testemunhei, eu não vivi. Eu ouvi, mas eu não estava lá, sabe, na reunião. Eu não estava lá ouvindo a denúncia propriamente. Eu vou falar só das coisas que eu vivi e que acumuladas me fizeram concluir, sem a menor dúvida, de que o PT não era mais o meu partido. Não era o partido que me representava, que representava as coisas que eu acredito. Tanto a visão de mundo quanto a conduta propriamente. Já não tinha mais em comum os objetivos, nem o modo de alcançar esses supostos objetivos, que, na verdade, já tinham mudado mesmo. Então, eu sempre fui petista. Desde que o partido apareceu, simpatizei, eu achava que era o partido que trazia uma proposta de mudança mais radical, sabe? Não uma transição assim, tão suave. Eu acreditava nisso, era o que eu queria mesmo, mais ruptura e menos mudança, simplesmente. Então, sempre fui do PT, fazia campanha, comprava estrelinha, eu ia votar embrulhada na bandeira do PT, eu passava no comitê, pegava material e saía distribuindo, eu defendia o PT em tudo quanto é lugar, sabe, brigava pelo partido, mas eu não tinha uma convivência próxima com o partido. Isso aconteceu mesmo quando eu assinei a ficha de filiação para vir a ser candidata a vereadora. E assim que eu comecei a ter esse contato mais próximo com a direção do partido, com a máquina, com a estrutura, de cara eu comecei a ter as minhas decepções. Então, uma das primeiras, assim, uma pessoa foi indicada pela coordenação do partido para me ajudar diretamente na campanha. Tipo, olha, ele é um cara de confiança da coordenação e ele vai te ajudar porque a gente bota muita fé na sua candidatura. Primeira reunião com essa pessoa, ele me diz assim: ó, indica 6 meninos teus aí para trabalhar na Prodan. Prodan é a companhia de processamento de dados do município. O PT era a prefeitura, né? A Marta estava disputando a reeleição. Peraí, como assim 6 meninos meus para trabalhar na Prodan? Mas o que tá tendo? Seleção, inscrições abertas? Como é isso? Que meninos meus? Meninos teus, meninos que te apoiam, que vão trabalhar para você na campanha. Não, mas espera, o que a Prodan tem a ver com isso, né? Tipo, eles vão fazer campanha para você trabalhando na Prodan. Tipo, é um jeito deles terem um salário enquanto trabalham na campanha. Eu falei, não, mas espera. Eles vão trabalhar na Prodan, né? Bom, resumo, era para usar o trabalho na Prodan para fazer campanha para mim. Quer dizer, dupla finalidade. Estar empregado no governo e usando a sua função no governo, que no caso era participar, assim, tipo, de umas caravanas de inclusão digital para fazer campanha para mim. Aí eu fiquei muito passada, porque eu acreditava totalmente que o PT não usava a máquina do governo para fazer campanha. E assim, comparado com a máquina do governo, era uma coisa irrisória. Emprego para 6 jovens que iam fazer inclusão digital. Mas eu achei que... Pô, eu preferia que não tivesse. Eu não gostei disso. E isso foi só o começo. Bom, no primeiro capítulo desse meu contato mais próximo com o PT e de como as decepções foram se acumulando, eu falei sobre a proposta que foi feita para que eu indicasse 6 meninos meus para trabalhar na Prodan e para, trabalhando na Prodan, fazerem campanha para mim. Eu falei, olha, eu posso indicar pessoas para trabalhar na Prodan, mas é para trabalhar de verdade. No fim, eu acho que eu cheguei a indicar um menino para trabalhar na Prodan, sabe? Mas, putz, aquilo... eu achei muito mal encaminhado. Aí seguiu a campanha. Aí me apresentaram uma liderança do PT que disse que queria muito trabalhar para mim, que estava cansada de trabalhar sempre com os mesmos, umas candidaturas super convencionais, pesadas de carregar, que ela sempre se identificou comigo, então ela queria me ajudar na campanha. E eu fiquei super feliz, falei, ai, que bom, né? Aí ela falou, então, é assim, olha. Aí ela me mostrou uma planilha, assim, falando, olha, essa aqui é a dona Maria Aparecida, da creche. Ela tem 100 votos por baixo, então, para ela, R$1.000.
esse aqui é o fulano de tal, ele é de não sei onde. Ah, ele tem uns 2.000 votos, então para ele R$2.000. E fez a lista assim, de quantos votos cada liderança tinha, quanto eu teria que pagar para elas e pronto. Elas iam dizer para os seus liderados votarem em mim. E acabou, assunto resolvido. E aí no final tinha uma lista assim, então isso aqui vai custar R$15.000. R$15.000 para mim era uma fortuna. E para gastar desse jeito, eu falava, não, peraí, você quer me apresentar para essas lideranças? E aí eu vou lá explicar o que é que eu vou fazer. Mas não era isso. Era assim, paga a liderança orienta os seus 1.000 ali, né? As 1.000 pessoas que são influenciadas por ela para votar em mim. Eu falei, não, olha, desculpa. Eu não tenho R$15.000, nem imagino como é que eu conseguiria R$15.000. E se eu tivesse, não seria assim que eu gastaria esse dinheiro. Aí a coordenação da campanha, que foi quem me indicou a pessoa, né, ficou meio contrariada, assim, tipo, saia justa, sabe? Assim, não, tá bom, vai. A gente se encarrega disso. Então foi aí que eu também fui apresentada ao maravilhoso mundo das lideranças convencidas a pedir voto para um determinado candidato. Ao longo da campanha foram várias as situações assim desconfortáveis. Eu mesma tentava me convencer, não, Sônia, não é isso que você está pensando. Mas era difícil. E aí, quando eu me elegi, veio realmente uma situação inesquecível. Um dos vereadores do PT, que era um daqueles com quem eu imaginava me identificar mais, pela trajetória, pelas bandeiras que ele defendia, falou, quero muito conversar com você na Câmara para te explicar, né, te dar os primeiros toques, assim, de como é que as coisas funcionam lá. E eu falei, que bom, né, legal. E fui lá tomar um café com ele no gabinete. Aí ele começou me dizendo o seguinte, olha, a palavra-chave aqui na casa é acordo. Quando se firma um acordo, pronto. E você tem que respeitar o acordo que foi firmado. Essa é a regra número 1 da casa. Eu falei, bom, tá bom, né? Claro, quando se faz um acordo, as partes precisam cumprir o que prometeram. Mas eu não tinha entendido a extensão desse compromisso, assim, em torno de que eram feitos os acordos propriamente. Aí ele mesmo me deu um exemplo. Olha, tinha aqui 2 vereadores, fulano e beltrano, que disseram que iam apoiar o Zezinho para presidente da Câmara. Na véspera da eleição, eles fecharam com o Luizinho. E o Luizinho levou eles lá para casa dele, que é para eles não mudarem de ideia de novo, lá na Zona Sul. Então, no dia seguinte, eles vieram, votaram no Luizinho, portanto, quebraram, né, o que eles tinham prometido para o outro. O Luizinho ganhou a eleição e eles tomaram um couro. O couro comeu no gabinete, olha, fechou o pau, E eu torcendo para aquilo ser em linguagem figurada, né? Mas não, deixou bem claro que eles realmente foram agredidos, porque romperam o acordo. Disseram que ia votar em um e depois votaram no outro e aquele um perdeu a eleição. E ele ainda complementou dizendo assim, olha, depois dessa eles viraram 2 párias na casa. Nem nome de rua eles conseguiram aprovar. Nada. Aí eu pensei, não, pera, como assim viraram párias e não aprovaram mais nada? Nem nome de rua. Para você aprovar um projeto, depende de você estar bem na casa ou mal na casa, não tem nada a ver com o projeto. Se o nome de rua é bom ou ruim, não tem nada a ver. Você pisou na bola lá atrás, quebrou o acordo e é isso. Resultado, eu fiquei chocada. Até porque essa mudança de opinião tinha sido a nosso favor. Tinha favorecido a eleição de um candidato nosso. E aí nós mesmos, né, no caso, os vereadores do PT, a gente deixou os caras, quem mandou romper o acordo agora aguenta. E deixaram eles virarem párias na casa. Então essa foi a primeira parte da reunião. Ainda teve mais. Bom, ainda na reunião com esse vereador do PT, que queria me dar umas dicas, né, sobre como me relacionar na casa, ele disse que acordo era sagrado. Se você rompe acordo, meu filho, você tá por sua conta, né? Ninguém vai te ajudar se você romper um acordo. Contou lá a história da eleição da mesa diretora.
E ele continuou dando exemplo, assim, né, de como eram os vereadores. Aí ele falou assim, sabe fulano? Não, fulano é um barato, fulano cumpre o que ele combina. Então, se ele fechar com você por 100, não adianta vir com 200. Ele tá fechado com você, ele cumpre o acordo. Eu, de novo, rezando para aquilo sem linguagem figurada. Aí ele continuou, sabe Cicrano? Cicrano é bispo, sei lá o quê, mas se você pagar, ele libera maconha. Ele contava essas coisas e ria. Como se fosse, assim, a cena do Bem Amado, da Gabriela, entendeu? Como se fosse folclore. E a gente estava falando da Câmara Municipal de São Paulo, dos vereadores da casa. Então, eu saí do gabinete arrasada de deprimida. Arrasada. Porque se aquilo era o que eu ouvia de um colega de bancada, então, onde é que eu estava me metendo? Afinal, qual era esse PT que hoje exercia lá o seu mandato na Câmara Municipal de São Paulo? Bom, antes ainda de eu tomar posse como vereadora, claro, a bancada se reunia, afinal de contas, no final daquele ano, seria aprovado o orçamento do ano seguinte. Então, tinha lá os vereadores com mandato que iam aprovar o orçamento do primeiro ano da gestão do Serra. Então, teve uma reunião no gabinete da prefeita e ficaram discutindo assim, qual seria a margem de remanejamento do orçamento. Porque a lei pode estabelecer, por exemplo, está aqui o orçamento e o executivo tem a liberdade de remanejar até 5%, até 10% ou 15%, sem precisar passar pela Câmara. Aí, assim, quem é do governo sempre quer uma margem maior. E quem é da oposição fala, não, senhor, vocês vão ter que cumprir exatamente o que diz a lei aprovada na Câmara. Então, era em torno disso a discussão. E aí, um vereador do PT, um desses com quem até hoje eu me identifico, não sei como é que ele aguenta ficar lá, mas ele falou assim, olha, a gente brigou para ter o direito a 15% de remanejamento aqui, porque a gente era governo. Como é que eu vou chegar lá agora, no plenário, e dizer, não, tem que ser 5% para o próximo governo? A gente tem que ter um mínimo de coerência. Nossa, tomou uma patada, assim, na reunião. Coerência coisa nenhuma, problema deles agora, eles que são governo, não vamos fazer papel de idiota. Foi tipo assim o teor da coisa, quer dizer, tinha um vereador ali querendo ser coerente com o que o PT no governo tinha feito durante 4 anos, mas assim, não, agora a gente é oposição, quero mais é que se dane. Isso aconteceu várias outras vezes, né? Adiantando já uma outra história que foi lá já durante o meu mandato. O executivo, né, o prefeito, era o Serra, mandou um projeto para a Câmara, dispondo sobre uma série de coisas em relação à política tributária, que iam facilitar, por exemplo, as pessoas quitarem dívidas que elas tinham com a prefeitura, com a possibilidade de parcelamento, de fazer acordos, tal, porque a gente sabe que as pessoas às vezes ficam devendo tanto que a chance de você receber é mínima. O cadastro de inadimplentes, um monte de coisa ali que ele propunha. Aí, a bancada do PT sempre tem assessoria técnica, assim, de altíssima qualidade. E os assessores analisaram o projeto e falaram, o projeto é muito bom, aliás, alguma hora a Marta ia acabar fazendo alguma coisa desse tipo também, que é para combater a sonegação, para aumentar a receita sem aumentar impostos, então é super bom. A gente só acha que o artigo 10 poderia ser reformulado, porque ali dá margem para interpretação e tal, então a nossa sugestão de redação nova é essa. E eu falei, legal, né? Pensei, a gente propõe uma emenda alterando o artigo 10, bate o pé para que essa emenda seja incorporada. Bom, aí sai a assessoria técnica da reunião e aí os vereadores falam assim, bom, agora vamos tratar da estratégia política e a tática de plenário. Vamos obstruir, votar contra, vamos dizer, eles não chamavam a Marta de Martaxa, então vamos dizer aqui, ó, que ele quer arrancar dinheiro da população. Não, vamos detonar esse projeto, porque não dá. O que ele quer? Aumentar a arrecadação? Quer ter mais dinheiro para usar no ano que vem e fazer um monte de coisa e depois poder usar na campanha eleitoral, dizer que ele fez isso, fez aquilo? Não, senhor, não, senhor. Aí eu, pera, então o projeto é bom, a Marta faria igual e a gente vai votar contra. E não era só votar contra, era tentar atrapalhar de todas as maneiras a aprovação daquele projeto. E eu ainda disse o seguinte, ó,
A gente tem o Centrão do nosso lado ali, obstruindo, cutucando o governo e tal. A gente sabe que se o governo fizer acordos com o Centrão, vai passar o texto do jeito que tá, sem alterar artigo 10º, porcaria nenhuma. É isso que a gente vai fazer. Em vez de negociar direto com o governo uma nova redação para esse artigo, a gente vai bater o pé e falar somos contra, somos contra, somos contra, até que o Centrão consiga, seja lá o que for que o Centrão vai pedir, e aí vote com o governo. Ah, você não entende nada de tática política, de estratégia. Isso repetiu várias vezes. O projeto do governo é bom, a gente vai fazer de tudo para atrapalhar. A ponto de um outro colega vereador também, que eu continuo respeitando e continuo não entendendo como é que ele não sai de lá. Eu lembro dele no plenário, assim, pegando um projeto debaixo do braço e falando: eu estou escalado para falar meia hora na tribuna contra um projeto que a assessoria da bancada considerou excelente. E ele foi e ficou meia hora lá folheando o projeto e falando mal dos tucanos, neoliberais, privatistas, do governo tucano, não sei o que lá, porque contra o projeto mesmo ele não era capaz de falar quase nada. Bom, ainda antes de eu tomar posse como vereadora, também a liderança da bancada me chamou para uma reunião para explicar o funcionamento mesmo do gabinete, sabe? Olha, você pode nomear 18 assessores, um deles obrigatoriamente tem que ser formado em jornalismo, pelo menos um, né? O chefe de gabinete, não lembro se tinha obrigação de ser também de um determinado perfil. Você vai receber uma verba de valor X e é você quem vai dizer quanto que cada um vai ganhar. Só que essa verba é só para pagar salário de assessor. Você não pode usar oficialmente essa verba para mais nada. E sabe qual é o problema? Você vai precisar de um monte de coisas no gabinete e não tem dinheiro para pagar. A Câmara te fornece lá uma cota de material de papelaria, mas é insuficiente. Então, de algum jeito, você vai ter que resolver como é que você vai sustentar o funcionamento do seu gabinete. Cada um tem lá a sua solução, tem uma caixinha de contribuição, faz um rateio, faz uma vaquinha, vê lá como é que vai fazer. Assim, é desagradável, mas e realmente eu entendi. De verdade, assim, entendi e concordei. Caramba, a Câmara dava, sei lá, disquete 3 polegadas e não dava toner para impressora, uma coisa completamente anacrônica que foi corrigida depois na legislatura em que eu era vereadora, quando instituíram a verba de gabinete, que as pessoas acharam um absurdo, mas era uma coisa totalmente sensata. Como é que você sustenta um escritório funcionando sem recurso para assinar uma internet banda larga? Mas aí um outro vereador do PT falou assim, te explicaram o negócio da verba que não tem, né, para as despesas, tal. Bom, você vê lá como é que você vai fazer. Mas você tem que aproveitar essa verba para fazer política. Essa verba é super importante para você fazer política. Você apoiar evento, campeonato. E se você administrar bem, você consegue comprar um carro depois para você usar na campanha. Mais uma facada, mais uma dor de estômago, assim. Mas o que eu entendia esse tempo todo era que dentro do partido tinha, claro, as pessoas que fugiam da regra, entendeu? As pessoas que destoavam, que saíam da linha. E aí, com o tempo, eu fui vendo que a linha é que já tinha mudado. As pessoas que achavam isso chocante, absurdo, eram as pessoas que estavam fora da linha. Primeiro dia de mandato, dia 1º de janeiro de 2005, a gente tinha a eleição da mesa. Claro que também já tinha havido reuniões antes para decidir como é que a gente ia votar na eleição da mesa. Você não chega lá do nada. E claro que eu, sendo do PT, estava completamente de acordo, completamente determinada em derrotar aquele que seria o candidato do governo à presidência da mesa.
porque eu não queria que o governo montasse um rolo compressor e mandassem tudo na casa e organizasse a pauta do jeito deles. Eu já não gostava nem um pouco da coisa da Marta ter feito um rolo compressor na Câmara. Então, não gostava pra gente e não gostaria pra eles. Então, pô, me empenhei nisso, assim, legal, vamos derrotar o candidato deles. Aí teve uma reunião lá na Câmara do nosso bloco, que ia enfrentar o do governo. Quando eu chego na reunião, simplesmente estão lá os vereadores que o meu colega lá atrás tinha dito que é só pagar que ele libera a maconha. Se ele fechar com você por 100, não adianta oferecer 200 que ele não aceita. Era esse o meu bloco. Era essa a minha turma. O povo direita, conservador, reacionário e esses aí. Aí eu falei, meu Deus do céu, é com essa turma que a gente vai derrotar o candidato do governo? Aí eu respirei fundo. Né? Tipo assim, ok, estamos unidos momentaneamente em torno desse objetivo que seja, vamos eleger o nosso candidato à presidência da Câmara. Mas o PT abriu mão, inclusive, de ter um candidato do PT, sendo que era a maior bancada individual de oposição, éramos 13 vereadores. Mas o Centrão se uniu lá num bloco de 19, juntando vários partidos menores, então eles impuseram, o PT aceitou. Que também, se não aceitasse, desfazia o bloco e eles também não iam ganhar nada com 19 somente. O Gianazzi era um dos vereadores nessa época, já tinha brigado com o PT várias vezes na legislatura anterior, e ele falou, eu acho isso um absurdo, a gente tem que enfrentar o candidato tucano com um candidato petista. A gente tem que dizer, o candidato é nosso. Não, de jeito nenhum, não. O Gianazzi ficou sozinho nessa. Ele falou, tá bom, então eu vou me lançar candidato e acabou. Criou lá uma confusão, porque no fim o nosso bloco não teria votos suficientes para derrotar o bloco do governo. Aí ficou aquele tremendo impasse, eu já não gostando das nossas companhias, mas vamos lá, derrotar o governo. O importante é derrotar o governo. No voto, né? Democraticamente. E aí veio um vereador que na época era do PSDB, do partido do governo eleito. Veio pra gente na reunião, assim, no anexo do plenário, e falou, cavalheiros, eu posso ser o 28º voto de que vocês precisam para ganhar essa eleição, desde que seja eu o candidato a presidente da chapa. Todo mundo imediatamente concordou, cederam a presidência da chapa para ele, para conseguir ganhar. A executiva municipal do PT estava presente para fazer o rito de fechamento de questão. Quer dizer, nesse caso, todo mundo é obrigado a votar conforme a decisão do partido, senão você incorre em penalidades lá previstas no estatuto. E pronto. E aí, então vamos lá, vamos votar. Blá, votamos. Aí eu lembro que eu fiquei para trás, assim, ainda meio atordoada, falando, nossa senhora. E ficou um outro vereador também comigo. E a gente foi andando para o plenário e ele falou assim, não estou entendendo, a gente vai eleger um tucano traíra. O cara que veio aqui para derrotar o outro tucano, que é o candidato do governo, é o nosso candidato. E era exatamente isso que a gente se dispôs a fazer. Vale tudo para derrotar o governo. Numa reunião, uma segunda reunião que foi feita para discutir a eleição da mesa, em que estavam lá, né, todos os vereadores com quem eu não concordava de jeito nenhum, num determinado momento tinha lá um impasse, uma discussão super acalorada, e num determinado momento um deles falava assim, mas eu vou ser base do governo, eu, batendo na mesa assim, eu vou ser base. Aí um outro virou para ele e falou assim, ô fulano, todo mundo aqui vai ser base. Por isso mesmo que a gente tem que derrotar o governo agora, que é para mostrar força. Eu fiquei mais 5 minutos na reunião e pedi desculpas e fui embora, porque eu não ia aguentar ficar lá mais tempo, enfim. Aí veio o dia da eleição da mesa. Eu já falei, né, como é que foi a eleição do presidente da mesa. E aí tinha a chapa completa, né? Primeiro secretário, segundo, primeiro vice, segundo vice. E a gente tinha que ir lá no microfone, é assim que funciona, você vai lá e diz o nome, para primeiro secretário eu voto em fulano. Então tinha lá alguém do PT, claro, representado na mesa, essa era a nossa parte, né, na chapa.
aí alguém do PTB, não sei mais quem. Aí chegou uma hora que o eleito seria o Aguinaldo Timóteo, para ocupar um lugar na mesa diretora. O Aguinaldo Timóteo tinha recém-mudado para São Paulo, era do partido do Maluf, malufista, assim, ardoroso, ferrenho. Tinha tido um mandato como constituinte que eu tinha achado, assim, absurdo. Tipo, eu não queria que ele fosse eleito vereador. A gente não concordava em nada. E ele seria o meu candidato à mesa diretora. Então, eu chamei uma assessora do PT, da liderança da bancada, e falei, não tem a menor condição de eu chegar naquele microfone e votar no Aguinaldo Timóteo para a mesa. Aí ela, pô, mas você não viu como é que era a chapa? Você não viu que era esse o acordo? Eu falei, olha, eu não prestei atenção como eu deveria, que cada partido ia ter uma cadeirinha ali, e que essa cadeirinha era do partido do Maluf, e era o Aguinaldo Timóteo. Eu não vi, mas assim, eu não posso votar nele. Aí ela falou assim, bom, então é o seguinte, se tranca no banheiro, fica lá, esperando, vão chamar teu nome, porque em ordem alfabética, você fica lá quieta e espera passar. Cara, aí eu fui me trancar no banheiro do plenário no dia da eleição da mesa diretora, meu primeiro dia de mandato. Sabe que você tá até trêmula, assim, falando, cara, não acredito que para não votar em quem eu não quero votar, eu tenho que me esconder, sabe? Aí, dali a pouco, ela volta lá e bate na porta do banheiro e fala, você vai ter que votar. Falei, como assim eu vou ter que votar? Ela falou, não, porque sem o seu voto não dá quórum. Então, vai ter uma segunda chamada e você vai ter que votar, senão vai cair a sessão. Não vai terminar de eleger a mesa hoje, vai ter que chamar uma sessão extraordinária, começar de novo amanhã. Não dá. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu não vou votar nele. Ela falou assim, então tá, então você se abstém. Você vai lá e declara a sua abstenção. Aí eu voltei pro plenário, assim, juro, zonza. Aí quando eu fui chegando no microfone de aparte, que é onde a gente declara o voto, vieram vários outros vereadores e falavam assim pra mim, por quê? Por que você vai fazer isso? Por quê, pô? Vota, segue o teu partido, vota no Aguinaldo, pra quê? Pra quê? Por quê? Eu falei assim, não, a gente tem divergências muito sérias. Ele tem apoio da CBF, eu sou oposição ao Ricardo Teixeira na CBF. Não, aí eles meio que aceitaram, assim, falaram assim, eu não vou ter o que explicar pro meu eleitor. Aí meio que aceitaram, aí eu declarei lá minha abstenção. Mas foi assim, tenso. Imagina, votar é tenso, cara. Aí continuou a votação da mesa, aí veio a eleição para corregedor da casa. O escolhido era o Vadim Mutran. Ninguém queria ser corregedor da casa, porque você tem que julgar os próprios colegas. Então, são situações assim, né, complicadas. O Vadim Mutran aceitava ser corregedor da casa, então, seguidas vezes, ele era eleito corregedor da casa e pronto. Eu falei, cara, o Vadim Mutran, né, mesma história. Ó, janista, malufista, do Partido Progressista e tal. E eu não queria votar no Vadim Mutran. E eu avisei, eu falei, então, ó, já que é assim, eu vou me abster, tá? Fique sabendo que eu vou registrar minha abstenção. Aí um outro vereador que estava do meu lado falou assim, eu vou seguir a Soninha, porque ele também estava incomodado com isso. Aí um terceiro vereador do PT virou para trás e falou assim, você não inventa, você não é a Soninha. Tipo, Soninha é café com leite, vai, acabou de chegar. Foi esse o tom que ele quis dar para a coisa. Então fui lá, me abstive de votar no Vadim Mutran. Mas é isso. Primeiro dia de mandato, depois de tudo aquilo que eu já tinha ficado desconfortável com as companhias, eu mesma teria que chegar lá e declarar o meu voto a favor de pessoas em quem eu não votaria. E para não fazer isso, eu tive que, sabe, enfrentar pressão, constrangimento. E é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Pressão não obriga ninguém a fazer nada. Intimida, mas você se deixa ser pressionado ou não. Mas foi difícil, foi difícil. Eu fiquei com inveja do Gianazzi, assim, porque eu de cara não gostei do que o PT ia fazer naquela legislatura. Bom, eleita a mesa, aí vem a formação das comissões.
Constituição e Justiça, Orçamento e Finanças, Administração Pública. Então, os vereadores se distribuem conforme o acordo feito entre os partidos. O PT exige 2 vagas na Comissão de Constituição e Justiça. Aí tem mesmo uma negociação compreensível e tal. E aí, feita essa distribuição, os partidos já fazem acordo também para dizer quem vai ser o presidente de cada comissão. Então, olha, essa aqui a gente dá para o Centrão, essa aqui deixa lá com o PSDB, essa aqui tem que ser nossa, essa aqui não sei o quê. E é um jogo, né? Na hora, os vereadores membros da comissão vão ter que votar. Então, se não for um jogo muito bem feito, chega na hora, você pode perder a votação e o seu plano ir por água abaixo. Por isso também é tão importante fazer acordos. Enfim, por acordo... Bom, primeiro o PT me colocou na Comissão de Administração Pública, que não era nem um pouco disputada. Um queria estar na saúde, outro na educação, outro transportes, finanças, CCJ. A administração não tinha disputa, então, naturalmente, eu fui para a administração pública. Tudo bem. Aí, assim, só para registro, eu fui a terceira mais votada, mas, sinceramente, isso não significa nada, da bancada do PT. Mesmo assim, eu não acho que isso é a coisa mais importante do mundo. O Tiririca foi super bem votado e nem por isso ele tem mais qualificação para ser membro de uma comissão do que da outra. Aí, pelo acordo, o presidente da minha comissão seria o Aguinaldo Timóteo, presidente da Comissão de Administração Pública. Adivinha? Falei, gente, não há hipótese de eu chegar lá na reunião da comissão, levantar a mão e dizer, eu voto Aguinaldo Timóteo para presidente da comissão. Criou maior dificuldade, maior climão. Se eu não fosse, não teria a tal da maioria, e eu não queria deixar de ir, tal. Bom, para não deixar de ser o Aguinaldo Timóteo, o presidente da Comissão de Administração Pública, o PT me colocou na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é super decisiva, que é super importante, era super disputada. Mas para não correr o risco, né, de desagradar ali o Centrão enfim, e não ser o Aguinaldo Timóteo. Então, assim, para fazer acordo com o Centrão, o PT abria mão de muitas coisas mesmo. Às vezes na reunião da bancada, depois de muita discussão boa mesmo, sabe? Divergências, discussão democrática, a gente chegava à conclusão, bom, quando o projeto entrar na ordem do dia, a gente vota contra e pronto. Não vamos obstruir a sessão, vamos dar quórum e vota contra. Ok, às vezes o projeto era bom, né? Melhor hipótese era só votar contra e não atrapalhar a tramitação. Aí o líder do PT saía e falava assim, mas eu preciso consultar o Centrão. Aí eu falava, por que precisa consultar o Centrão? Caramba, é uma decisão soberana da bancada do PT. A gente vai lá, registra a presença e vota não. Pronto. Não, preciso consultar o Centrão. Aí chegava na hora da votação no plenário e o líder vinha pra gente e falava assim, o Centrão não concordou, a gente vai ter que obstruir. A gente vai ter que obstruir? Como assim vai ter? Quem manda aqui? É o Centrão ou é a gente mesmo? Não, a gente tem que manter o acordo com o Centrão porque temos compromisso com a defesa do governo da Marta, para impedir CPI oportunistas e para aprovar as contas da Marta no plenário. Fala, a gente precisa ceder tudo para o Centrão para poder defender o governo da Marta? Sabe? Aliás, eles eram governo na Marta, eles eram base governista. Eles vão, de repente, querer detonar o governo do qual eles fizeram em parte? Não, você não está entendendo. Assim, não, você não está entendendo. Então era isso, a gente fazia essas concessões. E teve um dia que eu fiquei tão revoltada que eu bati o pé e falei, o Centrão não manda no PT. Eu vou dar presença, eu vou dar quórum na sessão, porque foi isso que a gente decidiu na reunião da bancada. Aí eu fui lá e dei quórum, um outro vereador foi e deu quórum, mais um terceiro deu quórum, e não adiantou, e a sessão caiu. E era assim, sabe, tipo, o último dia do primeiro semestre, caindo aquela sessão, a gente só voltava em agosto, e aquela matéria não seria deliberada ali. Então eu registrei presença, e mesmo assim a sessão caiu. Aí o principal líder do Centrão, veio para cima do nosso líder do PT e falou assim, você é moleque, não foi isso que a gente combinou. A gente combinou que a tua bancada não ia dar presença. A gente combinou que vocês iam obstruir a sessão. Quer dizer,
ele combinou com o Centrão, alguma coisa que era o contrário do que a gente tinha decidido na reunião da bancada. E aí falou assim, eu tentei fazer valer nossa posição. Se isso fosse verdade, era um absurdo. Não, eu tentei convencer o Centrão, mas eles não concordaram, então a gente obedece o Centrão. Não foi pior que isso. Ele não defendeu a posição da bancada coisíssima nenhuma. Ele ofereceu a bancada de bandeja para o Centrão fazer a manobra de obstrução. Fiquei possessa, eu escrevi uma carta para os colegas em que eu confiava, os 2 ou 3 que foram lá e deram presença, sim. Só que aí entramos em recesso e ficou por isso mesmo. Teve um projeto do Serra que foi emblemático, que até hoje é motivo de controvérsia, de discussão. Acho que discutir o projeto tudo bem, mas fazer como o PT fez é muito desonesto. Qual que é o projeto? É o da lei das OS, das organizações sociais. Então, uma lei que estabelecia assim, quais os critérios para que uma entidade sem fins lucrativos, que tivesse atuação de algum tempo já na área da saúde, pudesse ser, né, qualificada como OS para assumir por contrato a gestão de um equipamento de saúde. Então, continua sendo um equipamento gratuito, que faz parte do SUS, que tem metas estabelecidas pela Secretaria de Saúde, mas com uma administração por uma dessas entidades. Bom, o PT falou que era privatização da saúde, que era entregar a saúde para o mercado, e não é mercado. O mercado é o setor privado com lucro, com livre concorrência, e não é. São entidades sem fins lucrativos, institutos, fundações, enfim. Mas tudo bem as pessoas discordarem, de verdade. Mas o que era terrível era a mentira e a boataria, assim, sabe? Eles diziam, já está tudo certo, já tem uma empresa no bolso para assumir a gestão de todos os equipamentos de saúde, é um patrocinador da campanha do PSDB, que vai ter um monte de entidade laranja, enfim, você temer por isso, tá certo, que alguém seja favorecido por causa de ligações políticas, mas assim, o PT afirmava, chegava nos lugares e falava assim, tá vendo aquele hospital? Vai ser privatizado. Agora é grátis, mas o atendimento vai ser pago. Você vai ter que pagar para ser atendido ali. Então, toda uma rede assim, de boatos terroristas. E foi difícil aprovar. Difícil. Teve convocação de sessão extraordinária, dia 3 de janeiro, para que finalmente o projeto fosse aprovado. Eu e mais 1 ou 2 vereadores do PT ponderávamos o seguinte. Olha, o projeto vai passar. O governo vai fazer maioria e o projeto vai passar. O que a gente tem que fazer é impor as nossas condições no projeto. Então, que o contrato de gestão seja assim assado, as metas, a prestação de contas, isso e aquilo, a gente faz as emendas, mas o PT não estava interessado nisso, estava interessado em vetar, derrubar, atrapalhar e caluniar o projeto. Sendo que, e esse era o principal agravante, e eu não sabia disso na época, eu fui saber depois. O prefeito de Santo André, o Celso Daniel, tinha aprovado um projeto de organizações sociais antes desse projeto da Prefeitura de São Paulo, que era praticamente idêntico. Idêntico, parecia um copy-paste, entendeu? Pô, a gestão do PT em Santo André, super emblemática, entendeu? O Celso Daniel, tudo que ele representava dentro do PT como modelo de uma gestão, com mecanismos ousados, inclusive, e tal. Pô, ele aprovou a lei de OS. E até hoje é como se OS fosse Estado mínimo, neoliberalismo, privatização. Então, às vezes me perguntam, por que você saiu do PT? Eu falei, porque é impressionante como diz uma coisa e faz outra. Então, tinha algumas ações do PT que eram deliberadamente para ridicularizar, atrapalhar mesmo o governo do Serra, tá? Eu lembro quando foram 100 dias de governo, eles fizeram um boneco chamado Serróquio, para dizer que o Serra tinha prometido um monte de coisa e não tinha feito nada. E eles até queriam que a gente subisse na tribuna e usasse o Serróquio, assim, né?
no 1º de abril para falar que ele era mentiroso e tal. Aí eu tava morrendo de vergonha daquilo, meu Deus. Aí, felizmente, não precisei nem eu dizer que eu não queria fazer aquilo, que achava muito ridículo, não era o meu perfil. Achava ridículo quando os tucanos faziam isso com a boneca da Marta, sabe? Aí um outro vereador falou assim, desculpa, gente, mas eu não tenho esse perfil, eu não vou lá fazer palhaçada, isso é coisa de fulano, e falou o nome de um outro tucano lá. Eu não sou assim. Aí o outro também falou, eu também não tenho muito jeito para essas coisas e acabaram não usando. Mas enfim, tinha situações e tudo bem, oposição, a gente faz uns escarcéus assim mesmo, normal. Mas depende até da intenção, né? Se é para criticar alguma coisa que você realmente acha errada, é uma coisa. Se é para sacanear, sabotar, mesmo sabendo que não é errado, é completamente diferente. Enfim, no meio de uma dessas ações, assim, vamos lá, vamos acabar com os tucanos e tal, um vereador disse na reunião da bancada, falou assim, gente, o governo federal está num debate super importante para aprovar um projeto fundamental, eu não lembro o que era. E eles estão tendo uma discussão de bom nível, assim, com a bancada do PSDB, sabe? É uma matéria muito séria e tal. E aí eles, falaram que se a gente não pode segurar um pouco aqui, né? Não fazer esse escândalo todo, que é para não prejudicar as coisas lá em Brasília. Aí o pessoal aqui respondeu assim, eu quero que Brasília se foda. O que eles estão pensando? Aqui, a gente aqui agora, vamos ouvir recadinho da bancada de Brasília, segura a onda, não quer saber, a gente aqui vai pra cima mesmo, tal. E, nossa, eu achei ridículo se o PSDB freasse a discussão lá em Brasília, de uma matéria que era séria, em represália pelo fato de que o PT aqui em São Paulo estava sendo sacana. Mas aí a reação do PT também, né, não ajudou nada. Tipo, o PSDB não é meu partido. Eu condeno... Uma coisa é eu condenar o que o outro partido faz. Agora, quando é o seu partido, né, que você condena, dói mais. Tinha um projeto que era do governo Marta, criando a APA Bororé. Era um projeto do executivo. Só que o autor do projeto tinha sido o executivo anterior, o governo Marta. E era muito importante aprovar a APA Bororé. Eu queria aprovar a APA Bororé. Os ambientalistas pediam a aprovação da APA Bororé. E eu falava, por que a gente não vota a favor da APA Bororé? Aí eles respondiam assim, porque é um projeto do executivo. Problema do executivo, a gente não tem nada a ver com isso. Eu falava, como assim a gente não tem nada a ver com isso, cara? É um compromisso com o meio ambiente. A gente tem que aprovar. Aí eles diziam assim, não, isso aí, a gente não tem que tirar as castanhas do fogo para eles. Eles que se virem, tipo, problema deles. Mas não é nem deles o projeto, foi a Marta quem mandou para a Câmara. Agora é do Executivo, agora é problema deles. Então, chegava a um ponto que até projeto da Marta a gente não fazia o menor esforço para aprovar, porque já não era mais a gestão da Marta. Bom, mais alguns episódios aí dos meus dissabores, do meu desgosto, da minha decepção com o PT na Câmara Municipal. O PT participou do acordo para eleger o Antônio Carlos Rodrigues, presidente da Câmara. Ele já tinha sido base de apoio do governo Marta. Uma pessoa contra quem há acusações muito graves, mas claro, acusação não é condenação, né? Mas uma pessoa de posturas, de métodos, que não tem nada a ver com a história do PT, com o ideal original do PT, ideologia do PT, mas o PT se uniu para eleger o Antônio Carlos Rodrigues presidente da Câmara Municipal. E eu falei que eu não votaria no Antônio Carlos Rodrigues para presidente de jeito nenhum. Aí de novo eu ouvi conselhos assim, por que você vai fazer isso? Você vai criar caso pra quê? Você só vai criar problema. Você ganha o quê com isso? Pra quê? Pra quê? Tá bom, você não quer votar nele? Então não vem no dia da votação, vai. Porque isso é aceito, assim, é tolerado. Eu falei, cara, eu vou faltar num dos dias mais importantes da legislatura.
que é o dia da eleição do presidente da mesa, eu tenho o direito de vir aqui e não votar. Ele não é meu candidato, caramba. Mas assim, sério, isso parece que é crime de lesa pátria. Você votar em desacordo com o que foi já decidido pela maioria. Enfim, eu fui lá, eu li o meu discurso dizendo, eu tenho o rascunho ainda dele aí. Rascunho não, a única versão escrita à mão. Dizendo assim, olha, de tal modo a casa se acostumou ao consenso que a divergência acaba sendo considerada uma afronta. E acho que a gente tem que ter o direito de divergir, então eu me abstenho, né? Porque não tinha outro candidato, só tinha ele mesmo. E isso foi de tal modo considerado uma afronta que o próprio Antônio Carlos, como várias vezes ele fez no plenário, à vista de qualquer um que tivesse ali, sabe? Sem o menor constrangimento, pudor, ele falou assim, eu vou acabar com você, vou acabar com você. E, de fato, ele na presidência da casa, tudo que ele pôde fazer para criar problemas, embaraços, para mim, ele fez. Então, tinha lá um projeto meu que ia ser votado, que era em coautoria com um vereador do PSDB. Digo isso porque a relação dele com o PSDB também nunca foi uma maravilha, mas, enfim, todo mundo votou nele para presidente, menos eu e mais 2, no máximo, que não foram na sessão. Aí ele chegou na hora do meu projeto, assim, projeto tal, né, o secretário lê, projeto tal, de autoria da vereadora Soninha Francini e do vereador Carlos Alberto Bezerra. Aí ele, de quem que é o projeto? Aí o cara repetiu e falou assim, tá suspensa a sessão. E aí falou, ali mesmo de onde ele tava da mesa, projeto dela não vota. Aí foi aquele burburinho, tal, o Bezerra, não, então vou pôr outro, a gente guarda esse projeto para aprovar numa outra ocasião, que puxa vida, que chato, tal. Falei, não, tira meu nome do projeto, aprova sem meu nome, por mim eu quero que o projeto seja aprovado, aprova sem meu nome. Então tá lá, né, no Diário Oficial, quem acompanhar a história do projeto vai achar muito ridículo, porque ele era de autoria minha e do Bezerra, era o projeto que criava o Conselho Municipal de Juventude. Aí de repente quando ele virou lei, sumiu o nome do projeto. Mas era assim, retaliação, represália, assumidos. Aí, enquanto eu era do PT, a bancada já se omitia, assim, sabe? Não me defendia, não. Às vezes, assim, sabe, pra constar, ia lá o líder e intercedia por mim no microfone, mas uma coisa bem, assim, protocolar. Depois que eu saí do PT, então, claro, né, só faltava, já não me defendiam antes. Então, teve também uma vez que saiu uma acusação muito grave contra o Antônio Carlos Rodrigues, que ele teria agido para proteger um empresário, facilitar a tramitação de algum projeto ilegal lá, o proteger da fiscalização e tal. Apareceu meio por acaso numas escutas telefônicas que estavam sendo feitas por outro motivo, mas o empresário então falou... Bom, enfim, e eu achei que aquilo era muito grave, pô, tinha escuta telefônica e eu tinha certeza que era caso para propor a abertura de uma CPI. Pô, aí eu saí tentando, sabendo que não ia conseguir, mas enfim, eu saí tentando colher assinaturas no plenário. Mesmo os vereadores que eram declaradamente inimigos do Antônio Carlos Rodrigues, vereadores que o Antônio Carlos Rodrigues já tentava prejudicar de todas as maneiras, um do PT e um do PSDB, mesmo eles falaram assim, você me desculpa, mas eu não vou assinar. Porque você sabe que não vai passar mesmo e você me desculpa, eu não vou assinar. Então, só eu assinei o requerimento da CPI. E aí, na sequência, vereadores do Centrão, enfim, foram na tribuna, com transmissão pela TV Câmara, com transcrição no Diário Oficial, dizendo assim, tem vereador aqui, vereadora, que parece que come alfafa, que dá alfafa para os filhos comerem, ou que fuma alfafa, de repente... porque eu tinha proposto a abertura de uma CPI. Aí subiu um outro vereador na tribuna e falou assim, tem gente aqui que quer ser prefeita, para ser prefeita tem que apresentar proposta, não tem que fumar maconha. Esse é o nível da discussão. No plenário, não estou falando de coisa de corredor não, de bastidores, microfone na tribuna da Câmara. E então essa foi, né, a minha relação tensa, tumultuada, com o presidente eleito, né, com Antônio Carlos Rodrigues, que, curiosamente, assim, ele é tão declaradamente inimigo que ele até respeita quem olha para ele
de frente, sabe? Chegou numa outra ocasião que eu dei uma entrevista para a CBN e eu defendi um projeto que era super polêmico, todo mundo descendo o pau no projeto e eu defendi. E para fazer demagogia eu podia ter dito que o projeto era ruim e tal, mas eu não fiz. E ele me cumprimentou depois no dia seguinte na Câmara e falou assim, você é coerente. Então é louco isso assim. Até o respeito do Antônio Carlos Rodrigues eu tive em algum momento porque era assim, franco e declarado. Mas outros colegas do PT e de outros partidos também tinham uma postura muito mais ambígua assim e que na prática é muito pior. Olha, só mais um exemplo, entre muitos, mas de uma postura do PT, assim, completamente diferente do que, em teoria, o PT defende. No meio do mandato de vereador, o Paulo Teixeira se elegeu deputado federal. E ele deixou na casa um projeto de lei muito bom, que regulamentava um dispositivo do plano diretor, que é o do IPTU progressivo. Dizia ali quais seriam as regras para considerar que um imóvel era mal utilizado, subutilizado, dentro de uma zona de interesse especial, sobre o qual podia incidir o IPTU progressivo para forçar o proprietário a dar um uso socialmente útil para sua propriedade e não deixar lá largado, especulando, abandonado e tal. Eu defendia a aprovação desse projeto. Então, quando tinha os acordos, né? Vamos aprovar um projeto de cada um? Eu falava, eu não quero aprovar um projeto meu, eu quero aprovar esse daí do Paulo Teixeira. Eu insistia nisso, inclusive, quando eu já era do PPS, porque eu achava o projeto fundamental para fazer repovoamento do centro, essas coisas todas. O Arcelino, ele é o líder do PT, e assim, eu me dava muito bem com o Arcelino, porque também era um jogo mais... Ele me respeitava, sabe? E aí o Antônio Carlos falou assim, você não pode botar um projeto que não é seu no acordo. Eu falei, eu quero aprovar um projeto que não é meu, por que o autor vai ser contra? Não, você tem que consultar o líder da bancada do PT. Ele fazia isso só para me arreliar, né? Aí eu consultei, posso colocar o projeto do Paulo Teixeira na pauta? O Arcelino até deu risada, né? Pode. Então coloquei lá o projeto do Paulo Teixeira para ser votado em plenário. Eu sabia que ia ter acordo para ele entrar em pauta, não ia ter acordo para aprovar o projeto, mas aí cada um ia ter que se expor ali e votar sim ou não naquele projeto. Bom, no dia que o projeto entrou em pauta finalmente, o Aurélio Miguel pediu verificação de presença na sessão, porque se não tivesse quórum, caía a pauta e encerrava a sessão. E não deu outra. Ele pediu verificação de presença, os vereadores presentes não registraram presença, é direito do parlamentar, é mecanismo de obstrução, ele pode fazer isso. Mas o fato é que nem os vereadores do PT, presentes ao plenário, registraram presença, para botar o projeto do Paulo Teixeira em votação no plenário. E aí deixaram cair a sessão e o projeto foi para o arquivo e acabou. Então, caramba! Agora, sabe, podem dizer assim, podem dizer não, dizem o tempo todo, esse governo só atende aos interesses da especulação imobiliária. Quando tiveram a chance de aprovar uma lei que combatia a especulação imobiliária, tiraram o pé. Para concluir, por que, Soninha, você não falou isso antes? Falei 1000 vezes. Falei em palestra, em auditório de universidade, com transmissão ao vivo pela internet, em palestras que foram gravadas e que ficaram disponíveis on demand. Falei nos blogs, falei em entrevistas dadas por escrito, falei em entrevistas em canais de televisão. Eu sempre falei. A diferença agora é que, neste momento, mais uma vez, vem muito concentradas as perguntas. Por que você saiu do PT? Por que você não vota no PT de jeito nenhum tal? E eu vou dizer, não é nem de jeito nenhum, hein? Eu falei, se fosse o Russomano do PRB, do Edir Macedo, do lado de lá, eu votaria no PT. Mas porque eu acredito que a alternativa seria pior para a minha cidade. Mas, fora esses casos
né, muito específicos, não voto. Não voto no PT em São Paulo, principalmente, que é o centro, né, dessa conduta. E é onde eu vivi, é onde eu testemunhei, eu fiz parte, eu vi as coisas acontecendo. Então, sim, eu contei várias vezes. E agora me fizeram a proposta. Vamos gravar isso e vamos colocar no ar em vídeo, assim. Ah, mas vai me dizer que seu partido todo mundo presta? Vai me dizer que não é tudo assim? Vai me dizer que não é assim em todos os partidos? Todos os partidos têm gente que não presta. É óbvio. As igrejas têm gente santa e tem gente que não presta. O movimento ambientalista tem gente decente e tem gente que não presta. É lógico que tem gente que não presta em todos os partidos. Ou gente que presta do ponto de vista da conduta, mas que defende coisas que eu não concordo. Na minha aliança, no meu partido. Qual que é a diferença? A diferença é a linha que é dada. O que foi acontecendo cada vez mais no PT é que as lideranças, sabe, presidente do partido, presidente da república, foram dando uma linha cada vez mais de tolerância com condutas indevidas, ilícitas. Primeiro nega, não tem nada disso, é golpe, complô das elites. Depois reconhece, mas fala, mas fazer o que todo mundo faz? É assim que é, o que vocês querem que a gente faça? É o preço que tem que pagar, tal. E nenhuma punição a essas pessoas que tiveram essa conduta indevida, defendidas até o fim. Não, foi em nome de uma causa. Então, isso passou a ser a linha mestra do PT. E as pessoas decentes, honradas, que ainda acreditam num ideal, que realmente acreditam em lutar pelo fim da desigualdade, por uma política urbana decente, essas pessoas são o ponto fora da linha. Essas pessoas que eu não entendo como é que elas aguentam, elas sabem o caminho das lideranças, elas sabem que aquelas lideranças não as representam, elas sabem quanto aquelas lideranças são capazes de fazer tudo, de abraçar o Maluf para ter mais tempo de televisão e dar um pedaço lá do governo para ele e faz de conta que a gente não está vendo. São pontos fora da curva. É completamente diferente um técnico no treino, no vestiário, dizer: entra para quebrar, vamos quebrar a perna dos caras, não quero saber, vamos pro pau. E o técnico dizer: gente, é para jogar limpo, vai na bola. Não é para cair na provocação deles, não vamos apelar para violência. Então, se um cara entra e dá uma porrada e o técnico reprova, condena, tira ele do jogo e pune ele, independentemente do cartão vermelho que ele tenha tomado ou não tenha tomado no jogo, é uma coisa. Mas se o técnico diz futebol é jogo para homem, então ele está assinando embaixo da conduta violenta. E é essa a diferença que faz a liderança de um partido político. E no PPS é assim. Se o PPS for tolerante com desvios de conduta do próprio PPS, eu vou brigar dentro do partido. E se eu vi que a minha briga não deu em nada, eu saio do PPS. Mas até aqui, onde eu tenho brigado, e eu sozinha não, também não sou eu contra a rapa, sabe? Dentro do partido tem essa postura, assim, sabe? Vamos sair do governo Agnello, não devia nem ter apoiado a eleição dele, nem devia ter apoiado. Então a gente aprova aqui que vai sair do governo Agnello, porque a gente desaprova, reprova o governo Agnello. E quem quiser ficar no governo, então sai do partido e fica no governo. Que foi o caso, por exemplo, do Ciro Gomes, quando o PPS rompeu com o governo do PT e falou: não dá! Olha o que vocês estão fazendo, olha o que vocês estão construindo aí para ter maioria no Congresso. O Ciro falou: não, eu não saio do governo, ficou no governo e saiu do PPS. Então, é quase um longa-metragem. Por que saí do PT, em primeiro lugar, e por que eu vim, por que eu fiquei no PPS. Porque o PPS respeita as minhas posições e me dá orgulho
de fazer parte. Yeah.